Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Olá, boa noite. Com muita alegria, com muita gratidão, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 7 do livro de Lucas. Então, vamos em frente, né? Nesse mergulho maravilhoso, nesse mergulho libertador. Vamos seguir mergulhando e conhecendo mais a Cristo, conhecendo seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, seus desejos. No momento que a gente está gravando essa meditação aqui, nós já entramos em dezembro, né, de 2022. E esse período, final de ano, vai criando aquela expectativa da virada do ano e as pessoas fazerem projetos, fazerem os seus pedidos para o próximo ano. Mas a verdade é que, como nós meditamos no capítulo 6, Jesus está à procura de discípulos. Lembra que nós falamos tem a multidão e tem os discípulos. A multidão são aquelas pessoas que procuram Jesus e perguntam a ele o quê? O senhor pode me curar? Pode me curar? O que O o senhor senhor pode pode fazer me por mim? libertar? O senhor pode fazer alguma coisa? Elas até procuram Jesus, mas não é sobre ele, é sobre elas. Elas querem algo dele para si. Elas estão focadas em si. Discípulo é um grupo de pessoas que já estão em outro nível, estão buscando relacionamento, entenderam que não é sobre elas, é sobre ele. E ele é o Messias, e ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e elas querem conhecê-lo cada vez mais. Eu quero saber quem é esse que deu a vida por mim sem eu merecer. Eu quero saber quem é que me perdoou. Quero saber aquele que me livrou da condenação eterna. Eu quero conhecê-lo. A pessoa que me amou quando eu não merecia, que me amou como ninguém nunca amou e nunca vai amar. Esses são os discípulos. A gente tem orado e estamos aqui justamente para que essa seja a sua ótica, a sua perspectiva, a sua mentalidade e, consequentemente, o seu comportamento de discípulo e não de mais um no meio da multidão, porque Jesus está procurando discípulos, porque é isso que faz o evangelho ser propagado, né? Porque um discípulo, ele escolheu 12, olha a multiplicação que isso houve, que aconteceu, né? Então, quando uma pessoa é discipulada, essa pessoa, com tanto amor, com tanta gratidão, com entendimento, ela discipula uma outra pessoa para Cristo, não para si. E aí vai se multiplicando os discípulos de Cristo. Por isso É sobre que isso, né? o discípulo, ele não fica no leite, né, por muito Não, tempo. Ele evolui, ele passa a comer ele fica comidas incomodado sólidas até com leite, né? para que assim, então, com a maturidade, né, como um irmão mais velho, ele possa ajudar outros irmãos mais Tô novos que rindo aqui estão que eu tô assim. lembrando da música do Aquário. Leite, fralda, raso, e são esses termos de quem não tem profundidade. E a gente Então, está buscando aqui aqui, isso. quem quer sair do berçário, bora, Tem uma canção, depois vocês colocam lá, da banda Resgate, que fala do vai Aquário. abrir uma vaga aí no berçário, Depois vocês porque vocês já vão estar crescidinhos. nós amadurecemos muito espiritualmente e temos recebido relatos de pessoas que depois que passaram a mergulhar na palavra de Deus, principalmente no Evangelho, também têm amadurecido muito e aprendido em meses. Esse é o relato, isso é padrão. Toda hora chega esse tipo de mensagem, sempre chega. E eu posso dar o mesmo testemunho. Marcelo, Michele, eu estou aprendendo em meses o que não aprendi em 15, 20, 25 anos, por exemplo. Então, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, a Cristo, porque Romanos 11:36 é para Ele, é por Ele, é tudo dele. Vamos então a Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó, vai colocar lá o link? Vou colocar.
Ok, vamos lá então. Tem alguém ao vivo aí, ó. Patrícia tá aí, Marta também. Deus abençoe mais e mais a todos que estão entrando aí. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, tudo isso que? Capítulo 6, finalzinho lá. Entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, um servo, né? À beira da morte. Então a situação era desesperadora, né? Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. A fama de Jesus estava se espalhando por todas as cidades. Então, para ele fazer esse pedido, a cabeça dele, Jesus pode curar esse meu servo. Só ele pode curar. Então, vocês vão lá, peça a ele para fazer essa cura. Eles foram, olha só, versículo 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: Os líderes religiosos, né? Ele merece sua ajuda. Ele, olha, atenção a essa parte, olha o que eles falaram para Jesus, para convencê-lo, né, para pedir que ele curasse o servo do centurião. Ele, o No centurião, caso, esses aí eram líderes mansos, né? Que eles estavam até querendo ajudar Sim. não era aqueles que estavam, como a gente falou no outro dia, porque existia os que queriam, né, achar o erro em Jesus, matar Jesus, que tinham inveja de Jesus, mas tinham também os líderes que, por exemplo, a Nicodemos, né, é um exemplo que foi procurar Jesus para... Com sinceridade. Perfeito. Quando fala fariseus, líderes, que na nossa cabeça não fique assim, ninguém presta. Né? Não é por aí, não é assim também. Mas eles tinham esse entendimento equivocado, né? Sim, mentalidade ainda da lei. Esse é o problema. Essa mentalidade religiosa, mentalidade legalista, muitas vezes, mentalidade de antiga aliança, pouquíssimo ou quase nenhum entendimento da graça, da misericórdia, da compaixão. Estão acostumados com poder, com meritocracia, com toma lá da cá, com rituais, com regras, coisas da antiga aliança. Ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Quer dizer, eles foram fazer o pedido se apoiando naquilo que o centurião fazia ou tinha feito. A gente tem... Olha, eu não sei quando que você está me assistindo. Eu só sei que nos próximos dias nós vamos disponibilizar. Por favor, gente, preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Nos próximos dias, nós vamos disponibilizar as últimas mensagens dos últimos cultos da IVDF, da Igreja Vida de Filho. E é uma série de mensagens que nós estamos falando sobre o ser, o fazer e o ter. É muito importante que a gente entenda, com a ótica do Evangelho, a diferença entre o ser, o fazer e o ter. A mentalidade da lei é muito focada no fazer. Eu faço, eu tenho que. Sabe esse termo? Tem que, tem que, né? E eu acho que eu vou ser atendido por Deus porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí é que surge, é dessa mentalidade equivocada que surge aquela coisa de colocar Deus na parede, né, de exigir, de determinar, de dar o comando para Deus, né, como se Deus fosse controlado. Eu tenho um controle aqui, não sei se vocês já viram, qual é o nome daquele... Fugiu o nome agora, que você controla. Fugiu o nome. Mas um controle mesmo, controle remoto que você vai... Qualquer tipo de controle, que você vai mudando o canal, ou controle de um jogo.
Tem pessoas que parece que Deus ele é movido pelo seu controle, né? E esse controle seria a sua fé. Minha fé, então eu vou determinar na minha fé e Deus vai fazer isso que eu estou determinando. É uma mentalidade, é uma interpretação completamente desconectada do evangelho e equivocada, porque Deus é soberano. Então, se tem alguém que tem um controle aí nessa história, é ele, não a gente, de forma alguma. Mas eles tinham esse pensamento, né? Então, acompanhe essa série. Acompanhe essa série porque a gente dá vários exemplos, vários. A gente vai na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo, comparando versículo com versículo. A gente está gravando aqui a sexta-feira. Pretendemos, a princípio, domingo, daqui a 2 dias, vai ser a última mensagem da série. A gente vai disponibilizar tudo no canal do YouTube da Dúvida de Filho, tá bom? Então, só vocês ficarem atentos aí, quando a gente comentar, falar, ó, tá lá no canal. Aproveita a oportunidade. Claro que, né, com seus afazeres, com seus compromissos, com tantas coisas para serem feitas, você dá uma organizada aí, mas pega essa oportunidade de acompanhar essa série, porque vai te dar muito entendimento de evangelho, de nova aliança, de graça, de tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Versículo 7, então, não, versículo ainda no 5, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles. Mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Gente, olha isso. Olha isso. Ele não só falou, não sei se você já tinha percebido isso, ele não só falou para não ir na casa dele, mas ele também mandou outras pessoas falarem, porque ele não se considerava digno nem de ir lá, nem de falar com Jesus, nem de olhar para Jesus nos olhos dele. Nós, no capítulo 5, se eu não me engano, nós lemos, acho que eu li sozinho, esse, você não estava, que quando houve a pesca maravilhosa, quando eles puxaram os peixes, Pedro não foi abraçar os peixes. Ficou, olha quanto peixe, oh, milagre. Diz o texto que Pedro, ele se prostrou e falou para Jesus assim, afasta de mim, se afasta de mim, vai para lá, sai daqui. Porque ele, o barco perdeu o sentido. O peixe, mesmo que com um grande milagre, temos que reconhecer, claro, ficou sem sentido diante da revelação que ele teve. Caramba, eu tô aqui do lado do Messias mesmo, cara, tá confirmado, tá confirmado. Eu já tinha curado minha sogra lá no capítulo 4, e eu já tinha ouvido ele falar lá com a minha sogra, já achei forte, aí agora no barco ele pregando, o pessoal lá na areia tava ardendo aqui, aí ele vem e faz um negócio desse, é o Messias, é o Messias. Então, hoje em dia, acho que as pessoas iam mergulhar no peixe, ficar lá, olha o peixe, e Pedro se prostra e fala assim, se afasta de mim. A mesma coisa que esse centurião. Não sou nem digno de falar com você. E aí o que acontece? É impressionante isso. Ontem a gente estava tendo uma aula num curso, daqui a pouco eu falo do curso, para não ficar dando muito recado aqui no meio da mensagem. E assim, tem várias passagens aqui, várias coisas no Evangelho, na Bíblia, que o ser humano, as mensagens de muitos pregadores, principalmente neopentecostais, vão sempre levando para o lado material. A coisa é totalmente espiritual, né? Tem uma profundidade espiritual tamanha, aí, poxa, leva para o material, baixa muito nível. Aqui, por exemplo, se foca muito na cura do rapaz, que é forte, não estou dizendo que não é forte, Deus é Deus de milagres, cura sim, quando ele quer, não tem nada que ele não possa. Mas a fé dele foi vista e enaltecida em outro aspecto, né? Mais profundo, né? A fé na graça dele, a fé na misericórdia dele, isso fica claro aqui, ó. Ele entendeu quem ele era. Sou pecador. E ele entendeu quem Jesus era, o Messias.
Não era só um profeta, um bom profeta, um grande profeta. Quando a pessoa entende quem ela é realmente, e o mergulho no evangelho ajuda isso, e ela entende quem Jesus é, acabou. Ela vai entender que ele não é um curandeiro, que ele não é um profeta, que ele não é alguém para eu usar. Ele é alguém para eu me entregar, para eu me render. Versículo 8 diz: sei disso. Não, no 7, perdão. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e o meu servo será curado. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer vão, eles vão, ou vêm, e eles vêm. E eu digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais eu vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Milagre. Curou, livrou da morte. Mas o Não foco foi aqui pelo que ele tinha feito, não né? foi pelo que ele tinha feito. Ser Os amigos dele, ele construiu uma sinagoga, ele é bom, hein? Ele ama os judeus, ele merece. aí. E aí vem ele e fala assim, olha, eu não mereço. Exatamente o contrário. Ele teve fé não na bondade dele, né? Não se apoiou naquilo que ele foi bom, né? Mas na bondade de Jesus, na misericórdia de Jesus. Então, isso é o oposto, né? Que muitas vezes a religião prega, né? Que é, que é pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua bondade, né? Pelo aquilo que você faz de bom. E tem que fazer sempre mais. Na verdade, é pelo nosso coração, né? Humilde, rendido, né? Que não confia em si, por mais que faça bons atos, né? Ou atitudes de bondade, ou por mais que bom que a gente possa se achar, mas não é por isso. A gente confia na graça e na bondade dele, que é isso que faz a gente alcançar as suas bênçãos, né? É isso aí. A Celiane me ajudou aí, agora que eu vi. Ela colocou, é o drone, exatamente, tinha me fugido. Você fica controlando o drone. Poxa, não é isso, né? Não é assim. Então, fica aqui essa lição. A fé do centurião é poderosa. Que fé dele! A fé Então, dele fez o a milagre. gente entende muitas vezes que a religião tem uma origem. Da onde que surgiu isso? Não, se você ajudar no templo, na construção desse templo aqui, você vai ser muito abençoado, você vai ser rico. Era da mentalidade da época que eles criam, né, na lei, no fazer, né, no que eles, nas obras, né. Então, isso muitas vezes, quando Jesus colocou isso por terra, né, não é pelo que vocês fazem, né, é quem eu tenho misericórdia, né, é a quem eu derramo a minha graça, é a quem, independente de quem merece ou não. Então, isso caiu por terra, porque a gente aprendeu, entendeu que não é por esse caminho, né? Então a gente não pode querer resgatar a velha aliança, né? O tempo que já passou, a antiga aliança, o Velho Testamento, e querer viver hoje, nos dias de hoje, onde nós vivemos uma nova aliança. Exatamente. Né? Então aqui Jesus já estava. Lá em outras passagens ele fala, não adianta não adianta eu ser colocado vinhos novos em odres velhos. Ou seja, não adianta o que eu tenho para trazer para vocês de novo os velhos costumes, as velhas. Vocês têm que se desvencilhar disso. Então, esse é o significado até mesmo daquela passagem, né, Marcelo? De colocar vinhos novos em odres velhos. O contexto é esse: é que aquela velha estrutura que antes velha religião. né, a velha religião não cabia mais e agora vinha uma nova aliança. Então, fica essa reflexão. Não era o poder da fé. O poder é de Deus. Agora, como eu canalizo a minha fé, isso faz toda a diferença. Eu canalizo a minha fé na minha própria justiça ou na justiça de Cristo? Eu canalizo a minha fé na minha bondade
ou na bondade dele? No que eu canalizo minha fé? Nas minhas obras ou na obra que ele fez na cruz? É isso. É diferente do que o E mundo. humildade também, E é né? diferente do conceito do mundo sobre meritocracia, né? Não, Porque completamente. o mundo é totalmente meritocrático. Quem se destaca, quem é isso, quem é aquilo, Não, a aquilo outro, vida né? A gente é já o que é nasce. merecedor, né? Inclusive, a gente já nasce aprendendo dos nossos pais. Olha, se você fizer tudo isso direitinho e tal, você passa a estudar, você tirar nota boa, Desde você vai passar criança. de ano. Só que imagina se a gente, né, tirando esse contexto humano, terreno, a gente querer comparar com Deus. Não, com Deus o amor dele é além, aquele que está menos merecendo, aquele que mais é problemático, aquele que é o que ele mais, digamos assim, é o que mais precisa ser amado, né? E é assim que Deus trabalha, a misericórdia dele, a bondade dele. É assim que um dia ele também nos alcançou, né? No pecado, no erro, na perdição, né? Muitas vezes, e por mais que não tenhamos tido uma vida avessa, mas mesmo assim, a gente vai ler logo adiante sobre isso, vai comentar sobre isso. Ele nos alcançou sem a gente merecer. E é nessa situação que, que a pessoa está perdida, que você colocou, está mal, está desesperada, está desesperançada, enfim, está mergulhada no pecado, que normalmente ela clama. E ela não clama baseada nos seus méritos, porque para ela está muito claro que ela não tem mérito nenhum, que ela está no pecado. Só que aquela pessoa que não está mergulhada no pecado também é pecadora do mesmo jeito. E ela também deve apoiar a fé dela na misericórdia. Só que ela se julga menos pecadora. Ela acha que não é pecadora, porque ela não está, né, pecando tanto quanto aquela pessoa. Mas na verdade são só pecados diferentes. Mas todos nós, está escrito, pecamos, todos nós carecemos da misericórdia, da, da graça de Deus. Vamos seguir que isso vai ficar claro, porque Jesus, ele ressuscita a filha de uma viúva pela misericórdia, pela compaixão, e isso tudo que a gente está falando aqui vai ficar mais claro ainda quando, no finalzinho aqui do capítulo, um fariseu convida Jesus para jantar e Jesus é ungido pelo fariseu? Não, por uma pecadora que acha muita graça. Então, tá tudo ligado aqui, né? Tudo dentro de um contexto só. Logo depois, versículo 11. Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Muita atenção agora, o versículo 13 ao 14. Muita atenção ao 13 e ao 14. Você vai ver como é que encaixa com o que já foi falado até agora. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Olha, versículo 13, versículo 14. Eu queria perguntar a vocês que estão aí ao vivo. E a você também que está acompanhando a gravação. Qual foi o propósito que essa mulher fez? Ou esse rapaz? Ele nem poderia fazer. Qual foi o propósito? Qual foi a campanha? Qual foi a obra que eles fizeram?
o que que eles fizeram para receber esse milagre aqui. Então, assim, existem casos e casos, mas aqui mostra pra gente que não é o poder da fé, que é o poder de Deus. E que Deus faz o que ele quiser. E que ele, não necessariamente ele precisa da fé para fazer um milagre. Que ele precisa que alguém faça algo. Porque aqui, pelo menos aqui, nessa passagem, ninguém fez absolutamente nada. Então por que ele fez? O versículo 13 responde. Vou ler de novo. Quando o Senhor a viu, sentiu. Não pode ter sentimento. Alguns dizem, não pode ter sentimento. Mas Jesus sentiu profunda compaixão. Eu não sei como é que está na versão de vocês, mas aqui na NVT está. Ele sentiu profunda compaixão. Por que ele foi curar? Porque ele tem poder, mas ele sentiu profunda compaixão. Uma viúva vai ficar, já estava sem marido, vai ficar sem filho. Uma mulher que naquele tempo era desprezada demais, como a gente já falou aqui na introdução se tem alguém assistindo o 7, se você já está aqui assistindo o 7, volta, procura se organizar, volta, aproveite, não pula nenhum não, porque tem todo um contexto, né? Por exemplo, a gente falou aqui na introdução, antes do capítulo 1, os 5 grupos de pessoas excluídas. E as mulheres fazem parte naquela época. Então, como é que seria o futuro dessa mulher, Michele? Fala aí. Você, como mulher, vai perder até o filho. Viúva, né? Desamparada, sem filho. E ali, naquele momento, Jesus, além de mostrar o poder dele, né? Ele também mostrou misericórdia mais uma vez, que ele se compadeceu daquela mulher naquela situação, né? Então, isso que ele nos ensinou, que no que depende, né, do que a gente pode fazer para ajudar, ainda que as pessoas não mereçam, mas no caso viúva, né, naquela época ele falava muito sobre os órfãos e as viúvas, que eram estrangeiros, pobres, órfãos e viúvas. Grupos da sociedade que eram desamparados, né? Não existia eu estava conversando com o Marcelo antes, não existia o INSS, né? Que dá esse suporte aí para quem talvez o filho, é viúva ou para quem fica órfão. Talvez o filho fosse. Mas o INSS daquela época eram as autoridades que ali, através das doações, né, que iam para o templo e tal, ali aquele valor era para ajudar essas pessoas, né? Então Jesus sempre ele intercedeu por esse grupo de pessoas, órfãos, as viúvas. Vocês fazendo por eles, vocês estão fazendo por mim. Vocês estão fazendo por eles, vocês estão, né? Como quando vocês fizerem por um desses meus pequeninos, a mim o fizeste, né? Mas no caso de ressuscitar, né? Só Jesus poderia fazer. Então ele não passou direto, né? Ele passou pelo velório e foi ali e ressuscitou. Profunda compaixão. Ele foi tomado por uma profunda compaixão. Muito forte. Também nos chama a atenção aqui quando falam que se levantou um grande profeta. Não era isso, era muito mais do que isso. Jesus e João Batista. Os discípulos de João lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros,
restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uhum. É. Todos. Quer comentar? Não, depois, Patrícia, ela surgiu uma dúvida aqui. Pastor, deu um nó em minha mente, mas preciso esclarecer a passagem da viúva de Sarepta, que muitos fazem propósitos baseados nesta mensagem. Depois, Patrícia, realmente, essa viúva tem um contexto aí, né? Que muitas vezes foi pregado de forma equivocada. E esse é o motivo, deu um nó na cabeça deles também, e esse é o motivo aqui no versículo 16, do povo ter reagido dessa forma, porque o povo estava acostumado, o povo sabia, o povo conhecia as escrituras, muitos conheciam. Por que eles falaram assim: nossa, um grande profeta surgiu entre nós? Porque esse povo, eles tinham conhecimento de Elias, de Eliseu. Mas Jesus não era só isso, era muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que um grande profeta, como Eliseu e Elias de fato foram. De fato foram. Só que nós, não só Patrícia, mas todos que estão acompanhando a meditação, nós não estamos aqui dizendo que os milagres não acontecem, ou que você usa a fé e o milagre não possa acontecer, ou que isso seja errado, né? Você usar a sua fé, você crer. O problema é que a religião vai... Por exemplo, esses dias mesmo eu estava pensando nisso. Coisa pessoal, vou compartilhar aqui rapidinho. Eu estava assim, eu creio. É uma situação. Eu estava dentro de mim, eu creio. E eu fiquei pensando, mas não adianta. Eu também estava atendendo uma pessoa, foram 2 casos essa semana. Um meu mesmo e o outro de uma pessoa que eu atendi. E ela falou assim: eu creio. A mesma coisa. E eu não faço. Eu entendi, de acordo com o Evangelho, que eu não faço sacrifícios. Mas eu creio. Aí eu falei para a pessoa assim: você sabe que qualquer pessoa com a mentalidade de sacrifício, de antiga aliança, se você falar que crê, mas não faz sacrifício, não faz alguma coisa, e normalmente monetária, né? Então vão dizer para você que você, no fundo, não crê. Você não crê, porque se você cresce, você faria. Só que nós temos passagens na Bíblia que a pessoa manifestou a fé, que ela expressou a fé, e nós temos passagens que receberam, de pessoas que receberam milagre, como essa aqui que nós acabamos de ver. Então, o que a gente não pode é colocar Deus dentro de uma caixa. Ele, repito, faz o que ele quiser, quando ele quiser,
como ele quiser. Ele é soberano e não necessariamente precisa que a pessoa creia. Ele pode fazer por compaixão, como nós acabamos de ler. Mas ele também pode fazer porque a pessoa creu. Agora, a pergunta é, uma pessoa que lá no seu íntimo diz que crê, a gente não pode julgar o íntimo de alguém, a gente não pode julgar as intenções de uma pessoa, mas tem pessoas que foram curadas dizendo, eu creio, nada mais do que isso. Então, dentro daquela pessoa tinha uma fé. Não, não tinha, porque ela não fez nada. Tinha, tanto tinha que ela foi curada. Várias pessoas foram curadas assim, só de falarem que creem, só de crerem lá dentro. Mas a religião vai usar da boa fé, da necessidade das pessoas e vai associar essa fé com algo que ela tem que fazer. E normalmente vai colocar como algo a ser feito valores monetários. Você tem que dar essa oferta, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse sacrifício para benefício da própria religião. Sendo que aquele milagre que aconteceu, ou que pode acontecer, aconteceria por aquela mesma fé, só que sem ela precisar fazer aquilo que ela fez. Tanta gente já recebeu. A verdade é essa. Tanta gente, isso confunde muita gente, porque fica até uma dúvida assim, será que eu receberia isso aqui se eu não tivesse feito isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Essa que é a grande verdade, porque no Evangelho nós vemos pessoas que receberam um milagre porque elas creram no seu íntimo. Não teve esse negócio que não, você tem que provar sua fé. Tem uma passagem ou outra, tem o do cego que vai ao tanque de Siloé, coisas pontuais que se pega e se diz como se fosse geral. Não, você não vai receber nada se você não fizer algo. Olha o cego, foi até o tanque era longe e tal. Tá, olha o cego, mas olha essa viúva aqui. E aí? Então a gente entende o seguinte: Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Eu preciso crer, realmente, não devo duvidar. E eu preciso crer no poder, na soberania e na sua compaixão. E não se apoiar em mim, na minha fé. A minha fé é poderosa. A minha fé é poderosa. Minha fé faz acontecer. Eu cantava muito uma música, gostava dela, rapaz, que fala da fé. Várias, né? A minha fé é poderosa. Mas tem uma outra também. Essa fé que faz o cego avistar, que faz isso e tal. Tipo, mas aí o que acontece? Nessas mensagens e nessas músicas, não é só vocês observarem. Observem as músicas. Vamos lá, vamos para um momento aqui de maturidade, de profunda maturidade. Observem as músicas, observem os louvores, observem as pregações de qualquer pastor, na internet, pessoalmente. Observe. Se não é Cristo, se não é sua bondade, sua graça que está em evidência, você pode colocar um pé ou os dois pés atrás. Agora, se está sendo dito assim, a graça de Jesus, o seu poder, sua misericórdia, por meio da fé, mas foi o seu poder. Amém. Agora, se é sua fé, a sua fé, use a sua fé, determina a sua fé move isso, a sua fé faz aquilo, a sua fé faz aquilo acontecer. Tem que ter cuidado com isso, porque nós temos passagens, sim, de pessoas que manifestaram a fé e temos passagens de pessoas que manifestaram a fé só dizendo que creem, às vezes nem dizendo, lá no seu íntimo crendo, e outras que nem isso fizeram. Jesus só teve compaixão delas e nada mais. Então temos de vários casos e a gente não pode generalizar nenhum. Tá certo? Vamos lá então? Qual o versículo que a gente parou? Agora é. Seguindo, né? Aqui. Todos que ouviram as palavras de Jesus, versículo 29. Até mesmo os cobradores de impostos. A gente não falou de João Batista, né? Não, manda, avisa que os Aqui, cegos versículo 20, enxergam, os 28. Não, já paralíticos encerrei o 28, agora é o Isso. 29.
Mas João Batista foi o profeta maior da antiga aliança. Mas uma nova aliança, como Michele colocou, estava sendo estabelecida. Versículo 29. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim que a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público e vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem, é comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que seguem. É. Interessante, né, que ele dá esse exemplo aqui. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. É como se ele tivesse ali a gente estava conversando e é um exemplo interessante, né? Imagina um grupo de amiguinhos que foram brincar ali, Jesus estava dizendo uma parábola, né? E aí falou, vamos brincar, né, de velório, vamos brincar de velório. Aí tinha que chorar e tal, e tudo mais. E aí os amigos falaram, não queremos brincar de velório. Ah, então vamos brincar de casamento, vamos cantar, vamos, né, nos alegrar, vamos fazer essa brincadeira aqui. Não vamos. Não vamos fazer essa brincadeira. Ou seja, não é porque eles nem não queriam brincar, é porque eles não queriam fazer o que ele queria, né? Ou seja, ali eles estavam sendo os senhores de si mesmos, né? Eles não estavam dispostos a se render ao Senhor, né? Ao Rei dos Reis, ao Deus encarnado que estava ali revelando a sua vontade. Então, por isso que ele fala, né? O que direi dessa geração? Quando Parecem crianças. e aí João Batista, né, que não estava envolvido lá na corrupção do templo lá de Roma, aqueles conchavos todos, estava no deserto, se abdicou de tudo isso, ele foi chamado de Possuído por demônio. E Jesus, que comia e bebia com pecadores, era chamado de comilão e beberrão. Quer dizer, nada. Eles não estavam satisfeitos com nada, né? De crítica. Para eles não enxergarem a verdade, né? Na verdade, a raiz disso, então, é um coração fechado, né? Um dos fariseus. Deixa eu falar uma coisa aqui. No momento, nós estamos fazendo uma série de devocionais falando sobre autossuficiência e dependência. Quem é autossuficiente e quem é dependente de Deus. Esse povo aqui, se comportando dessa forma, os líderes religiosos, o tempo todo a gente vê isso no Evangelho, eram autossuficientes. Autossuficientes. Todos os dias, a partir de 5 horas da manhã, aqui no canal, temos o devocional Prioridade. Todo dia, 5 da manhã, o devocional, e todo dia, meio-dia, uma oração e o evangelho do dia. Jesus é ungido por uma pecadora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler até o final, vou encerrar o capítulo 7, aí depois nós vamos comentar, porque é muito bacana isso aqui. Muito bacana. Um dos fariseus, olha só quem convidou Jesus. Convidou ele para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ela estava jantando ali, que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Então aqui o contexto é que tanto quem estava na casa, quanto os convidados que ficavam ali olhando o jantar, quanto essa mulher, todos eles já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Em seguida, ajoelhou-se
aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Versículo 39. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, só pensou, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Esse pessoal religioso, meu Deus. É religioso no sentido ruim da palavra, né? É um orgulho espiritual, mas se acham tanto, né? São os santos. Minha avó dizia, santo do Paoco, é. Jesus disse ao fariseu, ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Bem menos. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, aí Jesus vai começar a falar aqui uma série de coisas que era comum, que mostra que a recepção do fariseu, do Simão, foi uma recepção muito aquém. Ele ficou devendo muito, foi uma recepção ruim. E aí Jesus vai citar aqui coisas que eram comuns quando uma pessoa era convidada como ele foi. Quando eu cheguei aqui, na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume caro. Desculpa, raro. Eu lhes digo, e caro também, né? Mas está raro aqui. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Não foi a fé dela ter dado o perfume, né? Foi a Sempre gratidão dela. a coisa aqui é sobre amor, é sobre gratidão, é sobre perdão, é sobre um monte de coisa, mas na cabeça de muitos é sobre o perfume que foi derramado, é sobre a fé que ela Porque demonstrou. o amor dela ali, a gratidão dela era tanta que ela pegou o que ela tinha de melhor, de valor, né? Que era um perfume. Aqui estava raro, mas era um perfume caro, né? Em outras passagens que cita essa história, Outras versões, né? Então, passagens. ali ela deu o melhor que ela tinha, porque ela se encheu de tanta alegria, tanta gratidão, que foi a atitude que ela expressou ali com sinceridade, né, Com Marcelo? sinceridade. E eu vou falar uma coisa para vocês.
E com certeza, de tudo que foi falado até agora, nessa quase uma hora, o que eu vou falar agora é o mais forte. O mais forte, disparado. Eu hoje posso dizer a vocês, depois de mergulhar no Evangelho, mergulhando ainda, de entender melhor a graça, de me desintoxicar dessas mensagens focadas no Antigo Testamento e de forma. Porque se fosse Antigo Testamento, mas com uma interpretação correta, apontando para Cristo, ainda tudo bem, ótimo. Mas ainda de forma equivocada. ênfase no Antigo Testamento e ainda de forma equivocada. Dois problemas aí. Depois que entendi a graça, eu, Marcelo, e eu acredito que isso está acontecendo com um monte de gente e com qualquer pessoa, né? Isso aconteceu com o neto do, já citei aqui uma vez, com o neto do Davi Miranda, uma grande igreja que, no caso, não é neopentecostal, é pentecostal, né? Aquela pentecostal antiga, mas que já vai adotando algumas coisas do neopentecostalismo também, aos poucos vai adotando. Mas não falando contra a igreja, não falando de ninguém, apenas um exemplo, completamente dentro do contexto aqui. Esse rapaz, novo, neto do fundador dessa igreja conhecidíssima, antiga, ele foi fazer a besteira, entre aspas, a melhor coisa do mundo, de ler mais a Bíblia. Para quê? Porque olha só, gente, quando a pessoa começa a ler mais o Evangelho, começa a ler mais Romanos, Hebreus, começa a mergulhar no Evangelho, vai acabar com a religiosidade dela. Vai dar conflito com a religiosidade. Vai fazer o que a Patrícia colocou aí. Vai dar uns nós. Vai dar uns nós. Deu nó na minha cabeça, um monte. Um monte. Só que esses nós foram todos desatando e os fios vão ligando. E também essa pessoa que está assistindo, né? Pode ser que, né, como a Patrícia falou, vão surgir as dúvidas, né? Para quem está começando a entender o Evangelho e veio de uma configuração de outra, né, neopentecostal, que dava foco no Antigo Testamento e tudo mais. Então é normal, porque o Novo Testamento e Jesus desmonta essa religião, desmonta esses costumes antigos, né? Essas velhas práticas, essa velha aliança, como a gente falou. Desmonta tudo. Então, tanto é que, contando um testemunho aqui bem rapidamente, foi uma das coisas que chocou, né, quando houve esse despertar, essa revelação maior, porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conhecendo a voz do pastor, o evangelho, a mensagem da cruz, da graça, ouvi coisas que eram da velha aliança e como imposição nós teríamos que praticar aquilo ali. E aquilo chocou. E aí houve uma decisão, ou eu me inclino para o meu pastor Jesus e ouço a voz dele, ou eu vou praticar algo contrário ao que ele ensinou. Então, nesse momento, nesse despertar, nesse clique ali, aquilo chocou, foi contra, né? Completamente. Porque é como se as nossas vendas, né, dos olhos caíssem ali e a gente entendesse que a gente está indo para um outro caminho que é diferente do caminho da cruz, que é diferente do caminho, né, do verdadeiro sacrifício. E né? é quando a gente conhece esse caminho da cruz, esse evangelho puro, esse alimento, esse vinho novo, né, essa nova aliança, você entende melhor o que Jesus fez. Porque eu, sem medo de estar exagerando, errando não, mas nem exagerando, hoje percebo que a maioria dos evangélicos, ou muitos evangélicos, porque está crescendo muito o número de evangélicos, não entendem a nova aliança. E isso vai gerando na cabeça das pessoas cada vez mais
uma mentalidade religiosa, uma mentalidade de antiga aliança. E o que acontece, até anotei aqui, qual é o problema dessa mentalidade religiosa? É que a pessoa acha que ela foi pouco perdoada. Ela não tem dimensão do perdão que ela recebeu. Eu não tinha. Eu sempre gostei da mensagem da cruz e preguei ela muitas vezes. Eu já tinha um bom entendimento sobre ela, mas o entendimento, depois de entender a graça e mergulhar no evangelho, ele aumentou consideravelmente. É esse ponto que eu queria chegar. A gente acabou falando de outras coisas, mas eu quero chegar nesse ponto e quero encerrar aqui. É isso que eu falei que é o mais forte. Quando se aumenta o entendimento da nova aliança, da graça, que não é por mérito, que foi pelo que ele fez, que eu fui perdoado, que a minha dívida era impagável, que eu estava condenado, que a ira que veio sobre Jesus era para vir sobre mim, que eu não tinha chance, que Jesus me perdoou, que eu não merecia, que foi tudo pelo que ele fez, que ele sofreu. Quando isso, quando, gente, quando eu não ouço isso sim e falo, bacana, ai, que legal. Quando isso entra, sabe quando entra? Não sei se vocês estão entendendo. Sabe quando entra? Sabe quando entra? Você sabe quando entra. Você sabe quando você ouve, você já ouviu 1000 vezes uma coisa, mas teve uma vez que o Espírito Santo revelou. Sabe quando você fala assim, meu Deus, está muito claro para mim o que aconteceu nessa cruz. Está muito claro para mim essa graça. Mas para ficar claro, só mergulhando no Evangelho. Não é ouvindo uma vez ou outra. Não é só na Sexta-feira Santa ouvir falar da mensagem da cruz. Não é só assistir o filme Paixão de Cristo. É um estudo, é um mergulho. Ou uma revelação do Espírito Santo muito forte. Ou as duas coisas juntas, a palavra e a revelação do Espírito. Para você falar assim, meu Deus, mesmo um filho de pastor, mesmo uma pessoa que nunca foi do mundão, das drogas, nunca fumou maconha, nunca cheirou cocaína, nunca usou crack, nunca foi da balada, aquela mulher nunca ficou com vários homens, aquele homem pode ser um homem virgem, um jovem virgem, não importa. Se ele entende a mensagem da nova aliança, ele entende que ele foi muito perdoado, muito, muito. Na verdade, todos foram muito perdoados. Não foi só aquela pessoa que vivia no mundão perdido. Até quem nunca foi do mundão, até aquela pessoa caseira, pacata, caseira. Ela só saía da sala para a cozinha. E o único vício dela era comer coisa na geladeira na madrugada. Até essa pessoa foi profundamente perdoada. Quando ela entende isso, o que vai gerar nela? Esse entendimento, o que gera nela? Gera amor. 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 Então, por que tem gente que ama menos e gente que ama mais? É porque tem gente que entende pouco e tem gente que está entendendo muito. Quanto maior for o entendimento da graça, mais gratidão, mais amor você terá. E quanto mais amor você tiver, maior é o teu prazer em derramar um perfume raro ou caro. Maior é o teu prazer em evangelizar, maior é o teu prazer em congregar, maior é o teu prazer em fazer. Você não para de fazer, porque agora nós não paramos de fazer as coisas que fazíamos na época que a gente tinha cabeça de antiga aliança. Porque agora a gente está livre, então agora dá para relaxar. Muito pelo contrário, a gente segue fazendo, só que os motivos são outros. Agora a gente faz por amor, por profunda gratidão. Essa é a mais forte mensagem da graça e do Evangelho. E isso ele falou também, que entrarão no reino de Deus primeiro os publicanos e as meretrizes, né? Entrarão primeiro no reino de Deus antes do que vocês, escribas e fariseus. Justamente por isso, porque diante da sociedade eles eram os mais pecadores, né? Então, por sua vez, eram pecadores assumidos. Só que ali no clã, né, na classe dos fariseus e eles não se achavam assim. Nos fariseus e religiosos, eles tinham os pecados que só Deus via, né? Que era o orgulho, o se achar superior, né?
São pecados ali que a gente já falou em outra oportunidade, que se assemelha ao pecado de Lúcifer, né? Que se achou superior até do que o Criador. Então ali eles eram autossuficientes Eles e não, eles eles não achavam, na e, cabeça deles, eles não tinham sido perdoados. É. Então, esses pecados ali, por mais que não fossem aqueles pecados semelhantes à meretriz que ele destratava, né, e não queria nem chegar perto, mas dentro de si haviam esses pecados, como há em nós, né, na nossa humanidade, na nossa natureza humana, que se a gente não reconhecer e se arrepender, sempre que a gente identificá-los, vão ali se instalando e vão crescendo e vão E é o que você falou. Conclui. vão crescendo e vão se tornando cada vez mais fortes, né? Maiores dentro da gente. E é o que você falou. No caso, eles nem achavam que precisavam de perdão. Exato. Nem achavam, por causa do orgulho. Então, e o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Esse apóstolo Paulo é um que entendeu bem o que era graça. Tá aí a prova, a maioria dos livros, a maioria dos livros do Novo Testamento, tirando o Evangelho, foram deles, da autoria dele. Esse entendeu bem o que era graça. Até porque quem era ele, né? Um perseguidor, uma pessoa muito maldosa, inclusive com os cristãos. Então, você que era do mundão, você que era do mundão, perdido, nunca se esqueça de onde ele te tirou. E procure entender cada vez mais o Evangelho e a graça, porque você vai se ver como. Você vai perceber que você não merecia, que você era um baita de um pecador, ainda é, só que agora redimido e completamente dependente. Nunca vai ter orgulho em você. Nunca. Não vai dominar você. E também você não vai amar pouco. Você não vai amar pouco. Não tem como. Você não vai conseguir amar pouco. E aí você vai fazer muitas coisas, mas não por ganância e nem por medo. Vai fazer por muita gratidão e por muito amor, porque você entendeu que você é um baita pecador, que você foi muito perdoado e que você foi muito amado. É isso. Que esse conhecimento, que esse estudo não nos torne autossuficientes ou achando que sabemos mais do que os outros, mas que Não, se acontecer quando isso, a pessoa não entendeu nada. aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade também de praticarmos, de nos tornarmos mais humildes, de nos tornarmos e buscarmos sermos mais semelhantes a Jesus. Então, Jesus era dependente de Deus, né? Aumenta o conhecimento. Ele consultava a Deus, né, seguia as orientações do Pai, e é assim que a gente tem que vivenciar. Aumenta o conhecimento, aumenta o privilégio e aumenta a responsabilidade de praticar e de compartilhar. De praticar e de compartilhar. De viver e de anunciar o Evangelho. Todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Você é um missionário. Mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo pregadora, mesmo não sendo uma missionária de título. Você faz missão. Às vezes sem falar. Seu comportamento na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança, na rua e na igreja anunciam o evangelho que está aqui, ó, dentro de você. Quando a gente falou sobre Jesus dar atenção àqueles que eram mais problemáticos, né? A Celiane falou, e eu sou prova disso, ele não desistiu de mim e eu não desisto dele. É isso aí, Celiane. Aí tem o comentário da Patrícia, né, que nós respondemos. Qualquer dúvida que ficar, pessoal, manda lá a pergunta, até mesmo no WhatsApp do Mergulhando no Evangelho, porque às vezes a sua dúvida também pode esclarecer a dúvida dos outros, né? Não fique. Pode perguntar, porque eu perguntei. Eu tive pessoas para fazer perguntas. E perguntei também ao Espírito Santo. Numa das perguntas que eu fiz, falei, meu Deus, estou entendendo a graça, está dando muito confronto. Ele falou para mim assim, meu filho, equilíbrio. Equilíbrio. Porque eu estava me preparando para futuramente
estar de frente a um trabalho, a uma igreja, né? Isso é coisa séria. Você vai abrir uma igreja, nascer uma igreja, todo respeito a qualquer profissão, qualquer tipo de loja, produto que é vendido, mas igreja é igreja de Cristo. Não estou ali vendendo produto, vendendo roupa, vendendo perfume, vendendo alguma coisa, vendendo bolsa, vendendo sapato. Não estou ali prestando um serviço humano. A gente está lidando ali com almas e levando a palavra de Deus. Isso é muito sério, muito sério. E eu estava ficando assim, meu Deus, como é que é isso? Tem o legalismo de um lado e tem o liberalismo do outro. Equilíbrio, equilíbrio. Toda vez que você tiver algum conflito, pensa no equilíbrio. É isso ou isso? Pensa no equilíbrio que ele vai te ajudar. Deus abençoe Isso aí. vocês. Hoje foi uma bênção, falamos pra caramba, mas Tá ficando longo é uma. essa situação, mas tá boa, né? Porque tá Não, sendo maravilhoso. tá como tem que ser. Porque os capítulos, eles têm perícopes. Esse de hoje, eu acho que tem 4 perícopes, que são subtítulos. O ideal é pregar cada perícope por vez. Então, o ideal seria 40 minutos para uma perícope, mais 40 para outra. Então, se são 4, 40 vezes 4. O outro capítulo que nós lemos, se eu não me engano, foram 8 perícopes. Era para ser segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda. Não, segunda, quarta e sexta, segunda e quarta. Era para ser 3 segundas, 3 quartas e 2 sextas. E a gente está fazendo em um dia só. Tá como tem que ser. Quem tem sede, Jesus disse, vem a mim e beba. Beba desse evangelho. Beba dessa água limpa. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Para quem está ao vivo, ótima noite. Um excelente final de semana. Para quem está acompanhando a gravação, Deus abençoe você, independente do dia que você está assistindo. Amém. Até a próxima. Tchau, gente.